Olá, pedagogos de todo o Brasil. Vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de metodologia do ensino da matemática. Vamos ver hoje o planejamento de matemática. Então, é necessário que a gente compreenda que não é algo avulso. A gente precisa planejar, e planejar bem para que eu possa aplicar em sala de aula e o nosso aluno possa compreender, e que possa desenvolver suas habilidades e atingir o nosso objetivo. Ser matematicamente competente para enfrentar o mundo exige muito mais do que os alunos demonstrarem conhecimento e as escolas têm a função de ajudar a criança a desenvolver as competências necessárias para viver com dignidade no século XXI. Então, o que é que percebe? Já percebemos que isso vai muito mais além do que apenas passar esses conteúdos para o aluno e dizer no final, eu fiz minha parte. Eu só posso dizer que eu fiz minha parte se meu aluno compreender tudo que foi dado. Quer dizer, que ele possa desenvolver suas habilidades de forma eficaz. Então, esse é o nosso objetivo quanto professor em sala de aula. Desenvolver as habilidades de meu aluno. Não é meu objetivo apenas planejar e repassar o conteúdo, não. Eu tenho que ir mais além. Eu tenho que fazer com que meu aluno aprenda. E não é o meu aluno de 31, é o meu aluno de 30. Eu tenho 30 alunos, eu tenho que fazer com que ele aprenda. E sabemos que cada um aprende em seu tempo e de maneira diferente. Então, o professor, ele tem que fazer com que o aluno possa compreender, da forma que ele possa aprender de forma mais ágil e fácil da maneira dele. A noção de competências matemáticas está associada a conhecimento e atitudes relativas à matemática que, de forma integrada, a criança deve desenvolver o ser capaz de usar, tais como exploração da matemática a partir de problemas do cotidiano e de outras áreas do conhecimento. Então, exploração da matemática a partir de problemas do cotidiano. Primeiro passo, a gente tem que fazer com que ele compreenda que são os problemas diários. Ele precisa compreender que numa conta de água, lá tem a metragem, quanto eu utilizei de água, de metros cúbicos eu utilizei naquele mês, quanto é o valor de cada metro cúbico, e aí eu posso multiplicar. Ele precisa compreender que dentro de sua própria casa, ele precisa utilizar a matemática, ele precisa resolver os problemas cotidianos, desde que seja dos mais simples, que é o que ele vive ali entre os colegas, quanto a sua casa, quanto o meio social. Exploração dos conteúdos de forma equilibrada e articulada, envolvendo números, operações, espaços e formas, grandezas e medidas e tratamento de informação. Utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, vídeo, calculadoras, computadores, como instrumentos de aprendizagem, incentiva a expressão do pensamento do aluno, cálculo mental e escrito, trabalhando o erro. Muito importante essa última parte, trabalhando o erro. Somos humanos, e fazemos algo às vezes por tentativa. O erro não quer dizer que é o fim, o erro quer dizer que é o começo, que eu preciso compreender o que eu errei, para a partir dali eu ir tentando acertar, da minha forma, mas tentando acertar. É preciso compreendermos que nessa palavra erro, vamos lá voltar para a avaliação. Há uma avaliação escrita que a gente ainda se depara nas nossas escolas com avaliações cotidianas, com avaliações mensais, bimestrais, escrita. Então, aqueles erros, eles têm que ser trabalhados até o aluno compreender e poder acertar. Então, isso é necessário. Outro fato importante é a questão da tecnologia. O aluno tem que saber utilizar a calculadora e o professor tem que usar como parceria, os meios tecnológicos, como calculadora, o celular, o computador. Então, tudo isso são parceiros. Se observarmos de metodologias atuais para a metodologia de 10, 15 anos atrás, o professor tem vários instrumentos. Ele só precisa saber utilizar e o momento certo de utilizar esses instrumentos. Tanto eu falo na matemática em relação a números quantificados, como a questão geométrica. Então, tudo temos
parceria. A matemática pode ser bem mais prazerosa com a aplicação de atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras, problemas aplicados no cotidiano, problemas de desafio, história, calculadoras, entre outros. Então, a matemática, né, para que ele seja feito de forma mais eficaz, é necessário sim utilizar jogos e brincadeiras, desde a educação infantil, principalmente na educação infantil, porque o mundo da criança é o mundo do brincar. Então ela pode aprender matemática brincando, né? Não é aquela matemática que ele está sentado lá na escola tradicional, sentado esperando o professor falar e ele dizer amém. Não, nos jogos, nas brincadeiras, o aluno vai aprendendo de forma mais fácil, mais tranquila, não com aquela parte que eu sou obrigado a fazer isso, mas que eu tenho que fazer porque eu necessito aprender isso. Então ele vai aprender de forma prazerosa, de forma espontânea, né? E pouco a pouco ele vai introduzindo, né, a matemática. Para os alunos com maiores dificuldades no aprendizado matemático, o lúdico propicia uma situação favorável ao interesse pela matemática e, consequentemente, sua aprendizagem. Pretende-se desenvolver um programa de atividades curriculares e extracurriculares que proporcionem um conjunto de aprendizagens e competências nos vários domínios e que dignificam e promovem o melhor aprendizado dos alunos. Então, o que é que percebe? Que o lúdico, né, é uma das formas mais eficazes do aluno aprender a matemática. Hoje nos deparamos com crianças que têm dificuldade, não só na matemática, mas que têm dificuldade em outras áreas também, e que o lúdico faz parte do mundo dela. E a gente se depara muito hoje com crianças autistas. A gente está numa década, né, onde as crianças são autistas e eles têm diferentes graus e eles compreendem de diferentes formas, né? Então, que o lúdico vai atraí-los, né, para esse aprendizado de forma mais simples, né, mais prazerosa realmente de aprender a matemática. Então, nosso planejamento foi colocado no início que a gente tem que planejar. É necessário. O planejamento ele é necessário na nossa vida diária, né, no nosso cotidiano, planejar a nossa vida durante o mês, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai pagar. Então, é necessário um planejamento, né, tudo que a gente vai fazer em nossa vida. E na escola não é diferente, né, a gente tem que planejar, porque lá nós temos vida que depende da gente. Então, planejar e planejar de forma que eles possam aprender. Então, nós temos o planejamento anual, né, que a gente cumpra de acordo com a lei, as 800 horas e 200 dias letivos, né? Então, a gente vai planejar anual, depois mensal e depois diário, porque cada dia é diferente, né? Eu posso estar aqui planejando algo para hoje e eu pensar que meu aluno aprendeu, mas aí, quando chega o final do dia, percebi que ele não assimilou o suficiente. Então, eu tenho que fazer um outro planejamento que eu possa, né, fazer com que meu objetivo e as habilidades dos meus alunos sejam atingidos. Então, ele é flexível, nosso planejamento ele é flexível. Flexível não quer dizer que ele é solto, mas que ele pode estar mudando de acordo com a necessidade. E para isso tem alguns tópicos, né, que a gente pode seguir depois da nossa BNCC, né, que é apenas um referencial, né, que eu tenho que fazer com que o meu aluno adquira aquelas habilidades. Tem um novo modelo de planejamento, né, seguindo como componente curricular, né, que aí vamos dizer que seja a disciplina, né, as habilidades que os alunos têm que desenvolver, o objetivo, né, do conhecimento, atividades metodológicas, a metodologia que eu vou utilizar para que o meu aluno possa assimilar, que metodologia eu vou utilizar, que material eu utilizo, que é o recurso, né? Então, antes de tudo, por que eu preciso desse planejamento diário? Porque eu vou planejar minha aula do dia, ou posso planejar da semana, e eu tenho que me organizar de forma que eu vou separar o material que eu vou utilizar, eu vou preparar o material que eu vou utilizar para minhas aulas, né? De forma que eu sempre coloco, temos que ter uma carta na manga, porque às vezes eu levei um planejamento lindo e fino, né? Porém, quando eu cheguei lá, aconteceu algo, então eu tenho que ter uma segunda sugestão para eu aplicar naquele dia, né? Por isso já se diz que o planejamento ele é flexível,
porque pode acontecer coisas que a gente não tenha, né, planejado, e a gente tem que ter uma carta na manga para a gente colocar naquele dia. Os anos iniciais da escolaridade têm grande importância para a vida do educando, pois formam uma base para as demais séries, principalmente quanto aos conceitos de relação em matemática, que serão utilizados posteriormente ao longo de sua vida escolar. Então, a base é quem vai dizer o que é que meu aluno tem de sustentação para os anos seguintes. Então, temos que ter essa preocupação, né, e essa responsabilidade que a vida do meu aluno depende, a vida estudantil depende de mim e a vida dele também social em relação ao conhecimento, né? Então, é necessário que ele tenha uma base forte, né, para que ele possa dar sustentação aos anos seguintes. Nesse momento a gente viu a questão do planejamento e sua importância, né? Que todos têm que se preparar para receber o aluno que ele diferencia. Às vezes eu tenho aqui uma turma de primeiro ano pela manhã e tenho um primeiro ano à tarde, né? Então, mesmo assim, às vezes o planejamento, né, diferente, porque eu tenho tenho pensantes diferentes, eu tenho alunos que eles aprendem de forma diferente. Então, por isso o planejamento, observar todas essas questões individuais para que eu possa trabalhar com o meu aluno. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero ter contribuído, né, com o entendimento e a importância da matemática na vida de cada um dos mediadores que aí estão me assistindo, para perceber que podemos sim fazer a diferença na matemática.